Olá pessoal, essa nossa videodicas tem o objetivo de mostrar a modelagem de uma peça bem simples, que é essa que está aqui no nosso monitor, nesse slide. E tem um principal aqui que a gente vai mostrar nessa modelagem, são os comandos ressalto base extrudado e corte extrudado. Ok, vamos lá então para a interface do programa. Vamos minimizar isso aqui. E agora a gente tem a interface do SolidWorks. Primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um novo arquivo. Vamos escolher o ambiente peça, que é esse ambiente que a gente vai modelar a peça. Ele já vem pré-selecionado. Ok. Vamos fechar essa janela que está atrapalhando, não vamos usar agora. Então, nós temos aqui a área gráfica, vou diminuir aqui um pouquinho também, a área gráfica, que é a nossa área de desenho, a árvore de projetos à esquerda e aqui nessa parte mais larga do menu é onde estão os principais comandos, né? E onde estão também a aba esboço, quando a gente começa, que é nessa aba que a gente tem os comandos para a gente começar a desenhar a figura geométrica em 2 dimensões. E aqui eu tenho a aba de recursos. Então, começando com a aba esboço, eu vou utilizar para essa nossa peça uma linha. Opa, esqueci alguma coisa, né? Olha só a mensagem que apareceu aqui, ó. Selecione um plano no qual criar um esboço para a entidade. Então, vou fechar novamente e vou selecionar um plano, vou selecionar o plano frontal. Agora sim, vou pegar minha linha. Vejam que existe uma recomendação, uma forte recomendação de a gente começar a desenhar na origem, né? Então, aqui essas 2 setinhas em vermelho simbolizam a origem, é nosso ponto de referência. Quando a gente encosta a caneta do mouse ou esse lápis aqui, acende uma esfera laranja, significando que aqui a gente conseguiu obter esse ponto de referência que é a origem, né? Vamos começar a desenhar então, vou subir aqui e vou desenhando a figura mais ou menos como ela está lá. Olha só, vejam as guias que aparecem, né? Como ela está lá no nosso slide inicial e aqui eu vou fechar a nossa figura. Então, ok, é isso mesmo que eu quero, eu aceito, né? Aceito o que eu acabei de fazer aqui. Então, agora eu vou precisar dimensionar essa figura geométrica e eu vou usar dimensão inteligente, que é esse comando aqui em cima. Vou começar dimensionando essa parte aqui da peça, que eu vou atribuir o valor de 30. Vou dimensionar aqui também, vou assumir que é 30 também milímetros. E o que está faltando para a gente aqui, eu vou dimensionar aqui como 55. Fechou? Acho que a gente poderia também dimensionar essa aqui que ficou faltando. Opa, vamos voltar lá para a dimensão inteligente. Faltou, ela selecionou bem aqui no ponto médio da linha, eu quero selecionar a linha inteira para dimensionar, né? Então, ele está assumindo propriedade. Vamos tirar a propriedade daqui, vamos novamente. Agora vai dar. Eu vou colocar aqui então 25, ok? Então fechou. Não preciso cotar aqui em cima, porque eu estaria dando 2 informações, né? Não preciso cotar essa linha, porque seria 55 menos 30, então seria redundante. Não é necessário, ok? Então eu aceito essa dimensão, as dimensões que eu inseri agora para a peça, né? Próximo passo, então, seria a gente fazer a extrusão dessa figura geométrica. Então, eu vou para a aba Recursos e vou fazer um ressalto base extrudado. Vou usar esse comando, né? Então, percebam que aqui eu tenho uma seta com uma régua, né? Eu posso tanto atribuir a dimensão aqui nessa régua, ou eu posso colocar aqui
nessa janela aqui, à esquerda da nossa tela, eu posso colocar uma dimensão exata. Eu vou colocar aqui 42. Aqui eu tenho um pouquinho mais de precisão, né? Aceito o comando e aqui a gente tem a nossa peça simples, né? Bem simples. E agora eu vou começar a fazer então um furo passante e eu vou usar uma figura geométrica que é um polígono de vários lados, né? Para fazer isso, eu preciso sair dessa aba Recursos e preciso voltar lá para a nossa aba Esboço. E eu vou repetir todo o processo que eu fiz desde o começo. Então, eu vou pegar aqui ó, um comando polígono, ele vai abrir, e o que vai aparecer? Eu preciso selecionar alguma face para fazer esse esboço. Não posso ir diretamente, então eu vou selecionar essa face, né? E eu vou utilizar o comando polígono. Agora sim ele vai aparecer aqui, ó. E eu vou usar um polígono de 6 lados, um hexágono. Vou colocar em algum ponto aleatório na peça. Deixa eu posicionar aqui. Vou aceitar. E pronto, eu já tenho, eu vou dar um ESC para tirar o comando do meu mouse. Agora eu já tenho o meu polígono desenhado ali, esboçado, né? Eu vou querer dar uma dimensão para um lado desse polígono. Isso aqui está sempre abrindo, né? Tem que configurar essa aba aí para ela não ficar abrindo. Então eu vou atribuir uma dimensão que eu vou dar uma dimensão de 8 mesmo, tá? 8, aceito. E agora todos os lados, eu não preciso dimensionar todos eles, né? O programa automaticamente vai gerar todas as dimensões desse polígono como 8 milímetros. Então, eu aceito essa dimensão e dou OK. E agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o comando corte extrudado para fazer um furo passante. Para fazer isso, eu preciso sair da aba Esboço e ir para a aba Recursos. O nosso comando corte extrudado está aqui, ó. Como esse nosso furo, essa figura geométrica, o hexágono, já está ali pré-selecionado, pronto para ser submetido a algum comando, né? Eu seleciono o comando e olha, eu verifico a direção dele, eu coloco como cego, a condição final desse corte é cego, a dimensão 42 milímetros. Lembram que eu dei a profundidade para essa peça de 42 milímetros? Então, ele já está sugerindo para a gente fazer um corte de 42 milímetros de profundidade. Então, esse corte extrudado vai ter a mesma espessura da peça. O que eu vou fazer? Aceito. OK. E agora a gente tem o furo passante automaticamente feito. Beleza? Mas eu ainda quero fazer um outro detalhe nessa peça. Eu quero fazer um ressalto, mas eu quero que esse ressalto seja também feito com linhas para eu atribuir um ângulo para essa peça que vai ressaltar, né? Dessa peça inicial, principal. Então, eu volto no esboço, seleciono a face, vou buscar qual o comando que eu quero. Aqui, nesse caso, eu acho que eu vou escolher linha do ponto médio. Eu tenho aqui linha normal, linha de centro, que é aquela linha traço ponto, que é tipo uma linha auxiliar, e eu tenho a linha do ponto médio. É essa que eu vou selecionar para começar a desenhar. Então, eu venho aqui na face e começo, vejam que olha só, o centro da linha, né? E eu vou desenhar um triângulo qualquer aqui, tá? Não tenho muita preocupação com a dimensão dele, com o formato. Então, OK. Vejam que a linha ainda está aqui grudada no mouse, né, no ponteiro do mouse. Vou fazer um triângulo qualquer. E vou aceitar. É isso mesmo que eu quero. Então, a gente desenha um esboço qualquer e depois é que a gente vai dimensionar, colocar ângulo, posicionar, OK? Então, eu vou lá em dimensão inteligente novamente, que é para dar essas dimensões para a peça. Então, eu quero que
um ângulo de 45 graus entre esses dois lados do triângulo. Como é que eu vou fazer isso usando o comando dimensão inteligente? Seleciono uma linha, um lado, seleciono o outro. Opa, não deu certo. Por quê? Não deu certo porque ele acabou selecionando o ponto médio da linha. Não é aqui que seria interessante, né? Olha, vou fazer novamente. E agora a gente conseguiu o ângulo. Eu quero um ângulo de 45. Vamos ver se vai ficar bom. Ficou meio aberto, né? Mas não tem problema, ele vai ficar desse tamanho mesmo. Ok, aceito. E agora eu vou dimensionar então esse lado aqui, a base do nosso triângulo, e vou dar um tamanho menor. Vou colocar 10. E ok, e agora eu quero que ele chegue um pouquinho mais perto dessa face aqui, né? Então eu vou precisar dar mexer com essa dimensão aqui, né, para posicionar esse nosso triângulo mais dentro da nossa peça. Ó, vejam aqui, ó, vou botar lá para cima para ficar melhor de ver. Estão vendo aí? Eu vou colocar 5 aqui. Vamos ver como é que fica. Ficou ótimo. É isso mesmo que eu quero. Ok, aceito. Beleza? Então, agora eu preciso fazer o ressalto que eu estava me propondo desde o começo. O que eu vou precisar fazer? Vou lá para a aba Recursos e faço então o uso do comando ressalto base extrudado, que é o mesmo recurso que a gente usou ainda há pouco, né? Eu vou usar, em vez de 42 milímetros, eu vou usar um pouquinho mais exagerado. Olhem aqui, ó, na lateral esquerda, eu vou usar 45 então. E ok. E agora a gente tem um furo passante na peça, no formato hexagonal, e um ressalto base extrudado. Ok, pessoal? Eu vou só centralizar a peça aqui na nossa área gráfica. Eu vou usar o zoom para ajustar, que também tem o nosso... Quando aparece entre parênteses aqui, ó, é porque é um atalho, né? Então essa é a nossa uma barrinha de atalhos de visualização. Tudo que a gente... Os modos, características de visualização do nosso projeto, a gente tem um atalhozinho aqui. E agora eu vou dar um zoom para ajustar e tudo que tem aqui na tela vai ficar, né, na tela para a gente ver. Posso usar também, eu quero jogar mais para a esquerda o desenho. Eu uso a tecla Ctrl e a setinha para a esquerda, né? Uso a tecla Ctrl e setinha para baixo. E a gente consegue centralizar, botar para um lado e para o outro a nossa peça. Clico a rodinha do mouse, que é o scroll, e olha, aqui eu tenho a minha peça de vários ângulos, né? E olha só, vamos ver aqui, estilo de exibição. Eu posso modificar o estilo de exibição. Vai ficar meio assim, ficou meio sem contraste, né? Eu prefiro esse aqui, ó. Beleza? E aqui aparecem todas as vistas dessa peça. E aqui, olha só, esse íconezinho está mostrando para a gente perspectivas. De que modo que eu quero apresentar o projeto? Pode ser uma isométrica, uma dimétrica ou uma trimétrica. Vamos escolher a isométrica, que é a nossa conhecida, ficou dessa maneira. Vamos escolher a dimétrica para ver qual a diferença. Vamos escolher a trimétrica. Olha só, já não aparece tanto aquele furo passante, né? Então, a gente tem essas opções de perspectiva prontas, né? Que ela dá automaticamente, e a gente pode então depois fazer um ajustezinho com o mouse para poder observar melhor aquele furo passante. Podemos virar um pouco a peça para ficar melhor de mostrar um detalhe. Ok, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, e a hora que a gente tiver mais um pouco de dúvida, alguma coisa, a gente pode passar para uma outra videodicas, ok? Obrigada a todo mundo, tchau, tchau!